Graça e paz, povo lindo de Deus. Vamos tomar um café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 12 de novembro e o texto diz: continue, não pare. Aí o autor vai ler aqui no livro de Josué, capítulo 14, verso 11, que ele diz assim: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Ele vai falar está falando sobre Caleb, tá? Caleb que está falando essas palavras aqui, no livro de Josué. Eu vou ler o trecho do texto completo aqui, da Bíblia, e depois a gente volta para o livro, tá? Aí diz assim: abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 14, dos versículos 6 até o 15, tá? Aí diz assim: Josué dá Hebrom a Caleb. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Ele disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Bem? Então, aqui nós vemos Caleb, né, indo até Josué e pedindo para ele dar a terra de Hebrom para ele em herança, como Deus tinha prometido para ele, né? Porque quando ele foi espiar a terra, foi o próprio Josué, né? Foi Josué, Caleb, foram outros homens, né? Quando Moisés mandou eles espiarem a terra, né? Josué foi junto com Caleb e mais outros homens, né? Só que os outros homens não creram na promessa de Deus. Eles viram homens gigantes, homens de guerra, e ficaram com medo e apavoraram o povo. E Josué e Caleb falou: não, nós temos como vencer, porque se Deus falou, nós vamos vencer, né, esse povo. E assim foi, né? Então ele foi buscar a herança. Aí o autor nos diz assim, ó, sobre esse texto, né? Da força, a força de Caleb, né? Aos 85 anos. Ó, você tem mantido o vigor e a certeza de que cada uma das promessas de Deus se cumprirá em sua vida? Ouvir uma declaração como a do texto bíblico citado certamente nos faz pensar sobre como está o nosso ânimo e vigor. Caleb, ao declarar essa verdade, estava com seus 85 anos, e ele recebera a promessa no auge dos seus 40 anos. E ele teve paciência para esperar 45 anos para receber a promessa. E às vezes a gente não tem paciência para esperar um dia. Olha só como nós somos, né? Nós somos desobedientes a Deus, amém? Vamos lá, vamos ter fé, hein, irmãos? Aqui diz mais, olha: particularmente, acredito que estar edificado em Deus faz toda a diferença na vida de Caleb, pois, com o passar dos anos, seria até natural para as pessoas, como nós esmorecemos e perdemos a esperança de algo que ainda poderia acontecer. Durante os meus anos de adolescência e juventude, sempre tive muitos sonhos, somados às promessas que recebi do Senhor, me motivaram a sonhar ainda mais com aquilo que hoje vivo. Então, quer dizer, ele recebeu as promessas de Deus também, o autor, né?
Não só a certeza de crer que cada uma das promessas aconteceria, mas também me alicerçar a cada dia na palavra do Senhor fez toda a diferença. Então, olha, se alicerçar em Deus faz a diferença. Confiar na palavra de Deus faz a diferença e ter fé no Deus e Pai faz toda a diferença. Não desanime se os seus sonhos ainda não se concretizaram. Tenha fé ao compartilhar os seus sonhos com Deus. Caleb cruzou o deserto e conquistou. Eu cruzei o deserto da orfandade e hoje vivo uma vida restaurada. Ainda tenho novos sonhos e novas promessas para se cumprir em minha vida. Tenho a certeza de que em sua vida não será diferente. Por isso, mantenha-se crendo no cuidado de Deus Pai para com você. Então, creia e confie em Deus, porque as promessas do Senhor vão se cumprir em sua vida no tempo dele. Amém? Seja resiliente, esteja convicto e certo do cuidado de Deus para com a sua vida. Pois o deserto é apenas um lugar de passagem e não o seu destino. A frase do autor diz assim: não dê veredito se Deus não deu. O devocional 317, a leitura bíblica é Salmos 136 e a palavra-chave persistir. Então, nós devemos, aqui com essa palavra, continuar, não parar e persistir, ter perseverança, porque nós vamos realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, nós vamos cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra, que tudo que Deus enviar para nós fazermos, nós temos que cumprir, para que a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida em abundância, para que nós possamos ter ali a nossa família alicerçada no Senhor. Então, assim, nós só temos que obedecer. É simples, a primeira palavra é obediência a Deus. E fé, crer que Ele é o nosso Pai e que Ele tem o melhor para a nossa vida. Daí o restante, a gente vai viver na nossa vida e vai pedindo a direção de Deus para tudo. Porque se a gente viver a nossa vida conforme a nossa própria vontade, a gente vai se frustrar, a gente vai cair, a gente vai perder, a gente vai sofrer, a gente vai adoecer. Mas se a gente viver uma vida alicerçada, confiando em Deus, dependendo de Deus, mesmo que a gente tenha alguma situação difícil, a gente consegue vencer mais rápido, porque Deus está conosco e Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele envia provisão. Amém? Essa é a diferença de viver com Deus e de viver sem Deus. Amém? Com Deus, as coisas são resolvidas por Ele. Então a gente recebe milagres diários de Deus. Amém? Então, creia e confie em Deus, dependa dEle, continue perseverando, tenha força, tenha coragem, receba a sabedoria de Deus, para você ter uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, amém? Que Deus possa abençoar ali a sua vida, abençoar a sua família, abençoar os seus sonhos, abençoar os seus projetos, abençoar ali tudo aquilo que Deus possa manifestar a promessa que Ele tem na sua vida, na sua família. Eu recebo também para mim, para minha família, e que nós possamos principalmente obedecer a Deus, cumprir o propósito dele aqui nessa terra, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. É só crer e confiar.